Olá, pessoal! Vamos a mais uma videoaula de correção de exercícios. Eu selecionei para vocês alguns exercícios compreendidos entre as páginas 14 e a página 34. O primeiro exercício que a gente vai corrigir é o exercício de aprendizagem número 12. Ele está lá na página 14. E ele diz o seguinte: quando uma pessoa fica doente, tem diarreia e vômito frequentes em um curto período de tempo, ela pode ficar desidratada pela perda de água e de outros componentes importantes. Nessas situações, é comum utilizar o soro fisiológico para reidratação. Geralmente, o soro fisiológico contém água e cloreto de sódio, NaCl. Justifica a utilização do soro fisiológico em procedimentos de reidratação. O que eu esperava que vocês respondessem, né? No soro fisiológico, a gente tem água, cujo objetivo é a reposição do volume de água perdido, seja através do vômito ou da diarreia frequente. E o cloreto de sódio, ele reúne íons importantes, que são o íon Na+, e o íon Cl-, que tem por objetivo fazer a reposição dos eletrólitos perdidos, que são extremamente importantes para a garantia da homeostase, ou seja, do equilíbrio do organismo. O segundo exercício que a gente vai corrigir é o exercício de aprendizagem 13, lá na página 15. E ele pergunta o seguinte: sabe-se que dietas muito restritas em gorduras e óleos podem comprometer a absorção de algumas vitaminas. Justifique a razão pela qual isso acontece, né? Então, a gente viu que as vitaminas elas podem ser classificadas em vitaminas hidrossolúveis, que são aquelas que solubilizam em água, e as lipossolúveis. Numa pessoa que tem uma dieta restritiva em óleos e gorduras, ela vai ter um comprometimento da absorção das vitaminas lipossolúveis. Então, isso aí deve ser considerado. Já no exercício 14, também um exercício de aprendizagem lá na página 16, é um exercício da Universidade Federal de Uberlândia, Minas, e ela diz o seguinte: uma criança foi levada ao médico devido ao desenvolvimento físico deficiente em relação a seus colegas da mesma idade. Depois de examiná-la e analisar alguns exames, o médico indicou banhos de sol e a utilização de óleo de peixe em sua alimentação. Com base nessas informações, responda: A. Para qual patologia que tenha por característico desenvolvimento físico deficiente, tomar sol auxilia no tratamento, né? Então, o banho de sol, ele vai favorecer a remissão, ou seja, o tratamento, né? A cura do raquitismo. B. Qual vitamina está carente no organismo dessa criança? Provavelmente a criança ela sofre da vitaminose da vitamina D. C. Essa vitamina é lipossolúvel ou hidrossolúvel? A gente viu, né? Eu passei para vocês um macetinho para que vocês sempre se lembrem de quem são as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas K, A, D e E. Então, a vitamina D é lipossolúvel. D. Por que lhe foi indicado tomar sol? O sol, ele é um dos componentes necessários para a produção da vitamina D pelo nosso organismo. Por isso, a necessidade diária, né, de 10 a 15 minutos de radiação solar. E uma vez que essa vitamina é produzida, ela vai nos auxiliar na retenção do cálcio na estrutura óssea, favorecendo que ele se desenvolva normalmente. Próximo exercício é o de aprendizagem número 16, da página 19. O que o termo aminoácido indica sobre a sua estrutura molecular? Então, o nome aminoácido permite inferir que em sua estrutura estão presentes um grupo amino e um outro ácido carboxílico. No exercício de aprendizagem número 17, também lá na página 19, ele pergunta o seguinte: quando você come um bife, alguns processos precisam acontecer para que você possa utilizar as proteínas presentes nele. Indique quais reações devem ocorrer. A. Para que as proteínas sejam quebradas. Então, para que as proteínas sejam quebradas, faz-se necessário o processo de digestão, e essa digestão é enzimática, né? Nela, a ligação peptídica, ela vai ser quebrada numa reação de hidrólise. Então, eu vou fazer a separação entre aminoácidos vizinhos,
restituindo a eles o hidrogênio ou o OH que foi perdido. Para que os aminoácidos formem novas proteínas, né? Então, já no processo de formação de novas proteínas, eu preciso de uma reação de síntese por desidratação, em que um aminoácido vai perder um hidrogênio, o aminoácido vizinho vai perder o OH. A partir do momento que ocorre essa desidratação, eu tenho a formação da ligação peptídica. Exercício de aprendizagem 18, lá da página 19. Enumere as principais funções das proteínas. Então, a gente viu que inúmeras são as funções das proteínas e a gente pode citar a função estrutural, a enzimática, a hormonal, a transportadora, a função de defesa e também de contração muscular. O exercício proposto número 1, ele está lá na página 34. E ele pergunta o seguinte: caracterize os compostos orgânicos e identifique a importância deles para os seres vivos. Então, os compostos orgânicos são aqueles que apresentam carbono, hidrogênio e oxigênio na sua estrutura ao mesmo tempo. Eles são, compostos grandes, complexos, que vão desempenhar inúmeras funções no nosso metabolismo. O exercício proposto número 2, lá da página 34, ele fala sobre o Dia Internacional, Dia Mundial, da Água. No dia 22 de março, comemora-se o Dia Mundial da Água. Essa data foi criada pela Organização das Nações Unidas e representa um reconhecimento da importância da água para os seres vivos e a necessidade de sua conservação. De acordo com seus conhecimentos, cite e explique as propriedades da água que a permitem ser biologicamente tão importante. Então, vocês vão citar aqui as propriedades da água que a gente viu. Quais são? Primeira delas, coesão. O que a coesão faz? Ela mantém as moléculas de água unidas. Segunda propriedade, tensão superficial. Ela pode ser explicada pela diferença na força de atração entre as moléculas da superfície e as que estão abaixo da superfície do líquido. Isso vai gerar uma força resultante para baixo e vai criar uma película superficial. É com base nisso que alguns insetos, inclusive, conseguem boiar, entre aspas, sob a superfície da água. A terceira propriedade é a adesão. Ela vai permitir que a água seja atraída por diferentes superfícies. A quarta propriedade é a propriedade da capilaridade. E ela vai permitir a movimentação da água por tubos capilares ou em materiais porosos, Vocês todos já tiveram a oportunidade de ver que um líquido rico em água, quando imerso em um canudo, o líquido sobe pela estrutura do canudo. A propriedade do solvente universal, ela vai se referir à capacidade que a água tem de dissolver uma grande quantidade de substâncias. Agora, calor específico é uma propriedade física, que a água tem alto calor específico, e calor específico pode ser definido como a quantidade de calor necessária a eu fornecer a 1 grama de água para conseguir aumentar sua temperatura em 1 grau Celsius. Isso vai justificar, que a maioria dos organismos tem a água na sua constituição. Mesmo que ele sofra uma influência ambiental, ele tem pouca oscilação de temperatura, haja vista que a maior parte do calor recebido vai ser retido pela água que compõe a maior parte do seu organismo. A última propriedade que a gente estudou é a propriedade da densidade. Essa é uma relação entre a massa e o volume que, para a água, é menor quando a água está no estado físico sólido, Provavelmente vocês já se depararam com alguma garrafa com água, esquecida num congelador. O que acontece quando a água congela? Ela expande, ou seja, ela aumenta de volume. Isso quer dizer que ela diminui de densidade. E isso vai permitir que em ambientes muito frios, o gelo ele vai se formar na superfície, enquanto na profundidade dos rios e dos lagos, a água ainda vai se encontrar no estado
líquido. Isso vai favorecer a manutenção das formas de vida aquáticas. O exercício proposto número 5, também lá na página 34, ele fala o seguinte: as vitaminas estão presentes, por exemplo, em frutas, legumes e verduras e são essenciais para o funcionamento do corpo. Elas podem ser classificadas em hidrossolúveis ou lipossolúveis. Indique qual dos dois tipos precisa ser reposto mais rapidamente e justifique sua resposta. Então, nessa questão, eu esperava que vocês pensassem o seguinte: a hidrossolubilidade das vitaminas, ela pode favorecer, né, também que essas vitaminas elas sejam perdidas à medida que a gente perde água para o ambiente. Então, numa situação de desidratação excessiva, eu não estou perdendo só água, eu estou perdendo eletrólitos, eu estou perdendo vitaminas hidrossolúveis. Por isso, há uma maior necessidade de reposição dessas vitaminas. E o último exercício que a gente vai corrigir é o exercício 6, também proposto lá na página 34. Ele pede para você explique como as proteínas são sintetizadas e cite as principais funções que elas podem exercer. Então, as proteínas elas são formadas a partir da união de aminoácidos através de ligações peptídicas. Essas ligações são exemplos de síntese por desidratação e culminam com a formação de um polímero proteico e também de água. E dentre as funções que a gente pode citar para as proteínas, a gente vai citar as mesmas que foram faladas lá no exercício 18. Função estrutural, enzimática, hormonal, transportadora, de defesa e de contração muscular. Ok, então, pessoal, foram esses os exercícios selecionados. Até a próxima oportunidade.